Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Você sabe, esse espaço aqui na TV Oceano é feito para boas conversas. A gente gosta de pessoas com boas histórias. Se você acredita nessas histórias ou não, são outros 500, mas informação, conhecimento, nunca é demais. E é por isso que eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada de hoje, ela que é a Suzy Mariá. Ela é filósofa, escritora e tem uma história de vida, no mínimo, curiosa. Suzy, muito bem-vinda, prazer te receber aqui. Muito obrigada, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a você, Roberta. Que prazer estar aqui também para um papo reto. Eu estou à sua disposição e para suas perguntas. Suzy, vamos lá. A história aqui, eu quero começar exatamente narrando para a nossa audiência um pouco dessa tua trajetória, que no mínimo é curiosa, né? Você se apresenta como filósofa e escritora, mas há muito mais do que a gente pode supor, do que supõe a nossa vã filosofia, como diria o filósofo. A tua conexão com a espiritualidade, com o universalismo, começa ainda na infância, Suzy? Na infância. Quando eu começo na infância pela minha primeira lembrança. Eu tinha de 4 para 5 anos de idade. Eu lembro que eu conversava naturalmente com algumas pessoas lindas e pessoas que me ensinaram. Eles me ensinaram nessa época, a gente alfabetizava nessa época, 1970, com 7, 8 anos. Então, com 5 anos, eu já lia e já escrevia, porque estas pessoas que conviviam na minha casa me ensinavam. O interessante é o final dessa história, que somente depois dos 5 anos, somente aos 21, é que eu descobri que só eu via eles. Então, como eles conviviam na minha vida, na minha casa, onde eu ia, e conversavam comigo, eu pensei que todas as pessoas tivessem pelo menos 1 ou 2 anjos da guarda que ensinassem a ler, a escrever e a ter boas influências. Ele, inclusive, me ensinou a ler a Bíblia. Nós estamos falando de Santa Cecília, né? Oeste Catarinense, uma cidade super pequena, imagino, tradicional. Como é que eram para os teus pais lidar com esse relato de que a pequena Suzy ouvia, conversava com pessoas que os outros não viam? Isso, agora eu vou dar uma volta grande. Aos 5 anos eu já morava em Goiás, pertinho de Brasília, porque meu pai foi do Exército e seguiu a capital, nova capital do Brasil. Eu nasci em 65, em 61, ele sonhava em ir para aquele lado. Então nós moramos muito perto de Brasília, mas nessa época a mãe me levava muito para o padre na igreja católica. Por quê? Porque eu falava coisas diferentes, eu contava histórias que essas pessoas me contavam. Até que um dia eu contei a história de uma bailarina linda que morreu. E eu contei a história da bailarina e ela falou assim, qual a lógica da bailarina? Eu disse, é porque o noivo dela que ficou aqui falou para mim a história dela. E aí ele apresentou a foto. E isso, somando tudo isso, foi que foi passando o tempo, eu fui percebendo, né? Tem algo de diferente, mas que eu levei muito tempo, talvez por ser o interior de Goiás, eu levei muito tempo, até quando eu voltei a Santa Catarina, com 21 anos, eu voltei um pouco antes, mas com 21 anos, com os amigos em Santa Catarina, que eles fizeram essa pergunta maravilhosa. Com quem você está falando? Eu disse, meu amigo, Paulo. Daí era uma pessoa vidente, ela disse, pergunte para outra pessoa. Eu disse, você não está vendo? Paulo? Eu disse, não. E você? Não. Eu levei um susto e levei alguns dias para recuperar a ideia de que eu estava trabalhando com a espiritualidade, sendo católica, sendo batizada, sempre feliz na fé. Mas eu descobri que nós tínhamos um passo a mais nesse dia. Bom, isso tudo, né, obviamente foi um divisor de águas, mas não o suficiente para tirar a Suzy de uma construção de uma carreira que foi para uma grande executiva de uma empresa de agronegócios durante 15 anos. Você lutou com esse talento, se é que a gente pode dizer assim? O papo reto é bom demais, né? Esse é o lindo. Ele exigiu que eu estudasse, tivesse meus filhos, e que eu tivesse a minha carreira, e que eu só poderia escrever os livros desde que no futuro o meu sustento tivesse vindo da minha aposentadoria, jamais do que os livros representariam. Ele exigiu, ele me acompanhou, fiquei 39 anos no agronegócio. Paralelo aos 39 anos, justamente inspirada por boas pessoas e bons espíritos, eu fiz teologia, eu fiz muitas terapias alternativas e por 33 anos estudei a forma de comportamento humano diante da espiritualidade. Ô Suzy, e quem se casou com essa mulher e quantos filhos essa mulher gerou? Nós temos 3 filhos. Hoje eu estou separada, mas ele é lindo na minha vida porque é pai dos meus filhos, mas o casamento faria 40 anos.
Então foi um bom casamento que durou 34 anos, eu tenho muita felicidade com isso. São 3 filhos, eu brinco que eu tenho uma centena de anos de filhos, né? Porque eu tenho uma filha de 38 anos, uma filha de 32 anos, um filho de 26 anos, paralelo à minha vida de carreira, à minha vida de estudiosa e à minha vida espiritual. Eu consegui manter as 3, eu chamo de 3 personalidades na minha vida. Foi trabalhado, foi, mas valeu a pena cada esforço. E como é que é você enfrentar a descrença? Porque, obviamente, ao longo dessa trajetória, muita gente te olhou e disse assim, como assim, Suzy? Você ouve pessoas, Suzy? Você foi questionada? Olha, hoje ainda. Mas de toda a minha experiência com os ateus, foi com quem eu mais aprendi. Por incrível, porque o religioso, ele teima na religião dele. O ateu não teima em nenhuma. É mais fácil construir uma conversa com um ateu sincero do que com um religioso que não sabe que religião está defendendo. Porque o religioso tende a dizer assim, ó, isso alguns anos atrás, eu estive falando com o pessoal dos devotos de Hare Krishna, e eles falaram do reino que eles imaginam do Nirvana. Depois eu conversei com uma pessoa evangélica, ela disse, mas só nós vamos para o céu. Aí eu comecei a imaginar isso, eu disse, mas a minha mãe é católica. Eu perguntei, mãe, a senhora vai para onde depois que morrer? Ela disse, para o céu? E os outros? O céu é só nosso. Naquele momento, eu voltei para essa espiritualidade e ele falou, estude quem é Deus. Aí eu descobri que Deus não tinha a ver com religião. Religião é congregação de oração. É muito diferente. Deus não tem dono, não tem idade, não tem sexo e não tem religião. Então esse Deus que nós acreditamos, ele também deu vida ao ateu. E ele diz, abençoado ateu. Porque a religião é congregação. E é bom. Mas o bem que você carrega no coração não tem nome. E não está ligado necessariamente a uma congregação, né? São atitudes, às vezes, e filosofias muito mais importantes do que crenças. É isso. Nós recém fizemos um trabalho no nosso canal que a gente chamou de, recém não, foi ontem, ratos de gravata. O que são ratos de gravata contra gatos no telhado? Ratos de gravata, para mim, é toda aquela pessoa que põe um terno, uma gravata, e que não vê que dentro daquele terno e gravata tem uma pessoa exatamente como os gatos no telhado do povo. É uma pessoa comum, é do povo, que também estuda, que também trabalha, e às vezes um terno e gravata parece que aquela pessoa é santa, e às vezes o santo está no chinelo havaiana, no pé no chão. Então a santidade para mim é a capacidade da pessoa construir um mundo melhor para ela e para os seus. Porque quem é o próximo, né? Eu fico pensando, se Jesus falou, ame o próximo, quem que é o próximo? Se não for meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus netos, quem é o próximo? Se todo mundo amar o próximo bem próximo, o próximo distante é amado por alguém. O fato é que, por outro lado também, se eu acho que só os meus merecem amor, às vezes eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, mas um mau cidadão, né? Eu não cumprimento o porteiro, mas eu, sei lá, trato bem meu filho. Né? Eu acho que dificilmente um ser humano consegue ter essa dualidade, né? Isso. Quem é bom para os seus, é bom para os seus dos outros. Agora, aí é o dilema do livro. O dilema do corpo e do espírito é como eu saio do meu núcleo, do eu, do meu núcleo, para nós. Eu estou numa sociedade. E tem gente que fala assim também, Suzy, Maria, presta atenção, eu não estou no mesmo barco que aquele. Eu posso não estar, mas eu estou na mesma tempestade. Isso é ótimo e é uma abordagem muito humanista do livro que a gente trouxe aqui para apresentar para a nossa audiência, que é Coronavírus, o novo dilema do corpo e do espírito, e veja bem, não é do corpo e da mente, é do corpo e do espírito, sobre essa abordagem filosófica, integralista, enfim, com algumas reflexões muito interessantes. Viajando, navegando um pouquinho pelo teu site, eu vi inclusive um artigo sobre Deus é de direita ou de esquerda, eu achei ótimo, que vai ao encontro disso que a gente está falando, né, Suzy? De que Deus não tem cor, não tem bandeira, não tem nacionalidade. Deus talvez seja uma presença, né? Não alguém. A gente confunde o Deus alguém com o humano, mas ele não é o humano. E Deus, nesse pressuposto da perfeição, da criação, da luz, da energia, qualquer categoria que eu coloque Deus, ele está sob as mazelas da humanidade. Agora, nós falamos recente sobre se adonar e o outro. Se Deus é bom, ele é bom para todo mundo. E ele quer salvar quem? Esse é outro ponto importante de reflexão. Deus é direita e de esquerda. Ele quer salvar quem não está bem. E quem não está bem tem nome, tem nacionalidade, tem língua,
tem cor de pele, tem preferência sexual? Não. Porque Deus vai olhar e vai dizer você, 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 você. Pior ainda, é que dizem que tem 99 dentro do cercado, 99 ovelhas no cercado, e que se uma se perder, ele vai salvar essa uma, né? Às vezes essa uma sou eu. O pior é você achar que você está salvo. E outra coisa bem curiosa, você falou ali de que Deus salva quem precisa mais. A gente está no mês de maio, mês das mães, e é a teoria da maternidade, né? Às vezes, sempre quando uma mãe tem mais de um filho, tem aquela coisa, não, você gosta mais do meu irmão, né? Você gosta mais da minha irmã, ou você gosta mais de mim. Na verdade, ao longo da minha história, eu sou mãe de 4 filhos, e sou filha de uma mãe de 4 filhos. E sempre teve essa brincadeira em casa, né? Brincadeira meio com fundo de verdade. Mãe, quem é teu preferido? Quem é tua preferida? E a experiência, né? Nada como sentir na pele, mostra que não é, uma mãe não tem uma preferência, uma mãe ama igualmente todos os filhos. E o que é surpreendente, porque quando eu tive a minha primeira filha, eu me senti invadida por um amor tão grande que aquilo parecia que não cabia em mim. Quando eu engravidei do segundo, eu digo, eu não vou conseguir amar desse jeito. Como é que vai caber 2 amores desse tamanho dentro da mesma pessoa? E cabe 3 e cabe 4, né? No meu caso. E aí, assim, tá, qual que você gosta mais? Quem tá precisando mais? Não é que eu gosto mais, eu cuido daquele que naquele momento tá precisando mais. Ai, que e se nenhum estiver lindo. precisando muito, a gente cuida de todo mundo e ama igual e tá tudo certo. Né? Essa filosofia da maternidade se aplica a essa teoria? Se aplica completamente. Aliás, mãe, para nós, é o sentido. Eu gosto de falar que mãe é sentir saudade. Porque eu tenho saudade de amigas que foram muito especiais. Eu acho que é esse lado mãe que ama essas pessoas. Eu sinto saudade, meu filho está do meu lado. Ele acabou de dizer tchau, eu estou com saudade. Ele não saiu do ambiente. Então, mãe é ter saudade, porque a gente só sente saudade de quem ama. Suzy, antes de a gente mergulhar no livro, que a gente faz isso no próximo bloco, ainda eu quero aproveitar toda essa vasta experiência, essa rica experiência que você tem, para a gente mergulhar um pouquinho até nessa questão do preconceito contra a questão do espírito, né, da mediunidade propriamente dita. Né? Como é que você lida com isso? Como é que você se comunica com seus guias e como é que eles interferem na sua vida e se tem algum aspecto negativo nisso? Que pergunta linda, vou dar uma fatiada nela. Primeiro, como que se lida com a mediunidade? Todos somos médiuns, porque a mediunidade é a capacidade de se relacionar fora de você. A partir do momento que eu penso em um irmão que eu gosto muito, e esse irmão liga e diz, pensei em você. Isso é mediunidade. Então, a mediunidade, ela também é usada para falar com os espíritos, mas espírito é toda pessoa. Dentro dela mora um espírito. Então, a mediunidade, ela precisa ser desmistificada, ela é mais simples. É esse relacionamento. Então, pode ser com uma pessoa que está em vida aqui ou com pessoas que o espírito já soltaram o corpo e que o espírito está em algum outro patamar. Isso é o uso da mediunidade e todo mundo tem essa capacidade. Como lidar com ela? Com naturalidade, porque a mediunidade a gente exerce o tempo inteiro. Exerce quando tem esse sentimento, como exemplo do irmão, exerce quando está lendo um livro e você parece que entra na cabeça do autor e entende, diz, que fantástico. Quando o pessoal vê o teu programa do Papo Reto e diz, olha o que ela falou hoje. Mediunidade é a capacidade de transmitir e receber boas ideias. Isso é mediunidade. O resto tudo é invenção ao longo da humanidade. O resto, a gente criou um aparato de arquétipos que fez com que a mediunidade fosse tão complicada, bate-cabeça, tem que pôr um monte de vestimenta. Isso, de novo, é ritualístico. Como padre na missa. Tudo certo. É lindo, é ritualístico, faz parte. Então, se eu vou, por exemplo, na minha mediunidade, se eu vou para um candomblé, e lá tem que ter atabaque, eu só devo entrar neste lugar se eu entendo, se eu respeito e se eu quero. E se falar assim, não, mas isso não serve para mim. Serve para alguém. Esse é o dilema. Serve para alguém, está fazendo um bem para alguém. Então, não capacite o que você acredita, descapacitando o que o outro acredita. E mediunidade é isso. Você pode dizer, né, duvidar, falar assim, duvido que ela realmente converse com mestres espirituais ou com espíritos. Você não acreditar e não ter esse desenvolvimento não te dá o direito de descapacitar aquilo que eu vivi. E isso transforma a vida bonita, porque um cantor, eu não canto. Mas já pensou eu falar assim, já que eu não canto, o canto não existe? Existe na boca dele. Eu não sei escrever. Eu não sei escrever, mas a escrita está no autor. Eu não sei fazer o programa de televisão como você faz também. Isso, a tua capacidade não pode descapacitar a minha capacidade. Bom, para a gente encerrar esse bloco, eu vou aleatoriamente abrir aqui os Salmos para a Modernidade, que é um livro já há quanto tempo tem? Os Salmos tem 4 anos. 4 anos, vamos ver o que ele traz aqui. Ó Deus, nosso Pai, protetor e o mais puro amor, agradeço-te por tudo.
pela terra e pelo céu, pelo pecado e pela glória do perdão. E nos dias de dificuldade, nos traga teus olhos para vermos melhor através da cortina da nossa própria cegueira. Tira a trava dos meus olhos e coloca palavras de gratidão em meus lábios. Permita que nossa memória não nos traia para que os pensamentos sejam puros como o teu amor é puro. Possibilite que meus inimigos cresçam para que seus focos sejam a minha queda. Não sejam a minha queda, mas ao contrário, que o foco deles seja o próprio sucesso. E assim vai. Esse é o agradecimento pela vida que eu abri aqui. Eu vou dar uma rápida parada, vamos tomar uma água, respirar, porque foi muita informação. E a gente volta para falar do novo livro de Suzy Mariá. Não sai daí. Estamos de volta, essa é a TV Oceano e aqui você está acompanhando o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo o prazer de receber a filósofa e escritora Suzy Mariá. Ela que lançou vários livros e o mais recente é esse aqui, Coronavírus, o novo dilema do corpo e do espírito. O que você quis trazer, que reflexão você quis trazer através desse livro que foi inspirado pelo teu guia Lafayette? Isso mesmo. O primeiro é que nós nos preocupamos com os sentimentos e esse momento de pandemia trouxe o melhor e o pior de cada um. Então os sentimentos brotam. Quando pensa no recado sobre o novo dilema é eu não estou sozinho e eu faço parte deste mundo como corpo e como espírito. Você falou antes da mente, né? O espírito é a mente pensante e o corpo é o cérebro. Os dois juntos é ciência e fé trabalhando pela humanidade. Então, o grande recado do dilema é descobrir-se maior do que o que você é, porque nós somos maiores. Quando instalou-se a pandemia, surgiram aí muitas teorias, possibilidades, questionamentos, e um deles é a gente tem que evoluir com tudo isso, né? Depois de uma pandemia como essa, a gente não fica incólume, nós perdemos várias pessoas, eu perdi pessoas próximas, aqui na TV a gente perdeu o nosso diretor, e não é possível que a gente saia disso tudo a mesma pessoa. Por outro lado, a gente vive num momento de valorização do indivíduo, da individualidade, em detrimento, muitas vezes, da coletividade. E as duas coisas podem e devem caminhar juntas, é isso, Suzy? É isso. E nós estamos em extremos. Vivíamos uma vida tão corrida, que você tinha 1 milhão de pessoas ao teu redor, mas não tinha tempo para nenhuma. Nem para sua família, para a sua própria vida. Era muito difícil. Então, a humanidade estava correndo demais. Do outro lado, agora, nós vivemos o total isolamento, aos que querem se cuidar. Os dois são extremos. Se depois de tudo isso que o planeta passou, porque não é contra o Brasil, contra Santa Catarina, contra uma pessoa, o planeta passou. Se depois desse freio todo nós não tivermos uma melhora, e é uma melhora pequena, isso é muito importante, não é uma melhora que eu diga assim, o mundo vai se transformar, não, porque cada um é respeitado como é, mas essa melhora pequena vai dar um degrau a mais na humanidade, que eu acredito que nós voltaremos com um pouquinho mais de compaixão, com um pouquinho mais de preocupação com o social, com as pessoas que sofrem, porque muitos têm uma vida tranquila, um bom emprego, têm até um patamar bom de vida. Esses têm que ser preservados. Mas como nós fazemos para a massa que não está nessa preservação, como a gente sobe? Então, a pandemia veio frear a máquina, porque a máquina estava desigual. E esse novo dilema que você cita entre corpo e espírito, qual seria? Eu não sou o que eu tenho. Eu sou o que eu sou dentro de mim. Não tem como eu levar para onde for, seja morrendo agora com Covid ou no futuro, quando tem que mesmo morrer, eu não consigo levar uma chave de minha casa. E aí, o que eu levo? Mesmo que não tivesse vida depois da morte. Como nós falamos aqui várias vezes, a crença é a crença e todo mundo é respeitado por isso. A crença pode ser que eu sou do ventre da minha mãe até minha sepultura, que é uma limitação, e a crença pode ser que eu sou antes da sepultura, os espíritas, e antes do ventre da mãe, e depois da sepultura, todas as religiões. Então, é só uma questão de falar assim, assim ou assim. Então, isso você consegue encaixar bem todos esses conceitos. Quando você pensa
que, independente se for só limitação total, do ventre ao túmulo, ainda assim, na minha lápide, não cabe o que eu tenho. Minha casa, meu carro, meu cargo, meus bens, o dinheiro que está no banco. Na lápide, o máximo que vai estar escrito é meu nome de início, com a data de início, com a data de fim. E talvez uma frase linda. Vou fazer aqui um exercício, entre aspas, de advogado do diabo, né? Que é, se então não levamos nada dessa vida, e não levamos de fato, por que eu vou me esmerar em fazer, em produzir, em adquirir, em ter? Olha só, os dois têm a mesma resposta. No túmulo, eu posso estar limitado a ele, só vou até aqui na vida. Ali vai ter a minha data de início, minha data de fim, o meu nome, como eu disse, talvez uma frase honrosa. Ainda assim, para o eterno, as pessoas que me amaram irão olhar a minha lápide e falar, tenho saudade. Saudade é amor. Se eu abro a mão para o eterno, as pessoas que iriam olhar minha lápide vão pensar, eu me encontro com ela no eterno. Nós seremos eternizados pelo amor que deixamos. E o amor que deixamos serve para os dois. O amor que deixamos, nós deixamos estrutura, porque fica, eu acho tão lindo isso, herança, né? Fica para os que nós amamos, vai ficar os bens. E vai ficar essa visão de que eu amo essa pessoa, esse espírito agora, né? E se não só os bens, mas eu não tenho nenhum bem. Ficará para o eterno a vontade de rever essa pessoa. Então, o que eu tenho fica na terra para os que estão aqui. E tudo que eu sou, levarei para o eterno comigo para me encontrar com o seu eterno. Mas se a gente acredita também, por outro lado, Suzy, de que, né, temos essa configuração aqui, que viemos de uma outra história e vamos prosseguir depois dessa passagem pela Terra, nós também trazemos os nossos karmas, as nossas compensações para cumprir nessa vida. E, em tese, estamos aqui todos para evoluir. Por que alguns conseguem e outros não? De novo, suas perguntas são lindas. Vamos abrir a mão de novo. Essa mão é a que vem antes da vida e essa é a que vai. Vamos falar que a gente esteja falando agora de uma filosofia que realmente acredita nessa reencarnação e nesse karma. Alguns pontos para me desmistificar. Primeiro, existem karmas positivos, altamente positivos. Talvez vir e ser mãe de 4 filhos seja o karma mais lindo que alguém possa ter. Aí a pessoa pode olhar e falar assim, não, isso é castigo, veio aprender a ser mãe com 4 filhos, uma hipótese que abandonou na vida passada. Que karma mais lindo do que pagar com o seu amor? Então, você viu que o nosso discurso é sempre sobre o amor, né? Então, primeiro é que os karmas não são todos negativos. Os karmas podem ser para resolver problemas e os karmas podem ser por missão. Eu vim em missão como a Madre Teresa de Calcutá. Ela nasceu numa família rica, ela tinha toda a condição de seguir muito bem e ainda manter a Igreja Católica e a caridade, mas ela optou por estar junto com os pobres. Isso é karma? Não, isso é missão. Então, separando nesses 3 pontos, aí nós podemos falar na sua pergunta sobre o karma negativo e por que algumas pessoas não conseguem. Porque dentro da mente humana existe algo chamado livre-arbítrio. Eu só faço se eu quero. Aí ali está no livro, tem um capítulo que fala, no coronavírus, fala, quem tenta não faz, quem decide não retorna. Tentar não é fazer. Eu vou tentar melhorar. A vida vai passar. Eu vou tentar ser bom amanhã. Eu vou tentar entender a sua situação. Filho, amanhã no próximo eu vou tentar entender a situação. Quem tenta não faz. E às vezes a gente fica tentando a vida toda. Nós precisamos fazer. É hora de agir. E o coronavírus, nessa freada que deu, traz isso para nós. É hora de ação. Vamos salvar todos? Não. Porque nem todos querem ser salvos. Mas os que desejarem melhorar a vida, que eu chamo de salvação, que é ir para a prosperidade, para o trabalho, para uma vida melhor, esse tem chance, tem mais chance. Bom, e como é que você percebe esse impacto do coronavírus, né? Você acredita que muitos serão tocados? Eu acredito, conversando com os nossos mestres, né? Eu às vezes chego ao extremo de perguntar para eles assim, me dá um percentual. E ele transformou em percentual para a gente. Ele fez o seguinte, e quando eu trabalho com mão, gente, e a Roberta, quando eu trabalho com mãos, clara sensação de que eu estou acompanhada por esses seres tão maravilhosos, porque ele que trabalha com as mãos, que é um jeito dele falar assim, ó, não é só o que a boca está falando, olha só o exemplo. Então ele falou o seguinte, o mundo é 50%. 50% é bom, 50% não é tão bom.
É porque é da evolução. 50 está numa condição um pouco melhor, seja material ou espiritual, e 50 está em busca, que a gente chama de elementos mais primitivos, e aqui elementos mais celestiais. Essa igualdade existe. O mundo estava assim, os elementos ruins estavam 80% e os bons 20% de ação. O coronavírus vai trazer um equilíbrio melhor. Ainda teremos os 50% que não é fácil, porque é o planeta Terra, né? Nós estamos aqui para experienciar a vida mesmo, mas nós vamos equilibrar. Mas dentro dessa filosofia a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem está nos assistindo pode pensar assim, então o coronavírus veio para matar os ruins? Não. Não. Obrigado. Obrigado senão... por corrigir. Veio para elevar as almas que não estavam tão boas. E o equilíbrio ficou 50%, que a gente chamou de jamais evoluído, está aqui. Eu estou aqui, pode ter certeza, gente, eu me coloco aqui. Aí, os 50% um pouco mais evoluído, o que tem mais condições de conduzir as pessoas espiritualmente, estão aqui. Isso é um pai, uma mãe, isso não é religião, é pai, mãe, irmãos, tios. Então, está aqui. Esse mal, ele estava aqui, tomando conta. A partir do momento que as almas ficam com mais compaixão, elas se equilibram. Então você vai continuar sendo quem você é, mas com mais compaixão, mas bem colocado. O coronavírus não veio matar. O coronavírus, na maior parte do mundo, matou pessoas acima de 70 anos. Pessoa que já viveu 70, 80 anos, não é pessoa ruim, é pessoa que já sofreu. Então o coronavírus veio levar a melhor parte da humanidade. Aquele que já é avô, que já é bisavô, que já está aposentado, que já estava lá no asilo, que nem tem mais família. Se nós formos olhar, o coronavírus levou uma parcela invisível da humanidade, porque essas pessoas estavam invisíveis. O coronavírus, além de trazer essa transparência, ele trouxe uma inclusão. Mas foi uma inclusão tão linda. Hoje você pega a pessoa de 80 anos, 90 anos, no WhatsApp, no Facebook, dando opinião. E opinião com a experiência de vida. Ele é altamente inclusivista. Bom, e aí dentro de toda essa transformação que ela nos trouxe, eu particularmente confesso para você que eu tinha uma expectativa de uma evolução mais apurada, que a gente pudesse sentir de forma mais clara essa evolução. Houve um choque, naquele choque a gente teve realmente uma grande massa reavaliando vidas, posturas, posicionamentos, a questão do amor e das relações, e aí depois que arrefeceu um pouquinho, as pessoas entram de novo nas suas zonas de conforto e estão de novo mergulhadas aqui, enquanto o ser humano está ali esperando a sua atenção. Estão esquecendo de estar mergulhado no coração. No coração. Mas agora sim, aí vem do mundo espiritual, né? Eles estão no eterno. Então a gente pergunta também, pode perguntar para um conselheiro espiritual, para um pastor, e falar assim, como vai funcionar isso no tempo? Ele vai dizer, no eterno, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Então, nós queremos apressar que o bem ganhe mais. Mas se ainda tiver... E por que a gente fala do mal? O mal está ganhando? Não. É porque as pessoas têm liberdade. Se a pessoa não quer usar máscara, por exemplo, quem somos nós para falar você é obrigado? Ela não quer. Talvez o que ela não percebeu ainda é que a atitude dela, tão simples, afeta a vida de tantos. Só lembrando nossa audiência também, né, para daqui a pouco a gente não virar meme na internet, que aqui no estúdio todas as medidas sanitárias são tomadas, eu e a Suzy estamos no distanciamento necessário, e aí em função até para que a nossa comunicação chegue mais limpa, mais efetiva até você, a gente acordou de não usar máscaras. Mas até o momento, inclusive a máscara está aqui, até o momento que a gente chega, que a gente vem até aqui, a gente usa a máscara e está tudo certo, para deixar claro que não é a gente não querendo usar, né? Aqui tá tudo certo. E é o distanciamento. Olha que bonito, coisas baratas para mudar o mundo. Eu falei esses dias atrás numa palestra online o seguinte, se Jesus voltasse hoje, para quem acredita, para quem é cristão, se Jesus voltasse agora e falasse, o que eu cobro de você? Porque o jovem, quando perguntou para ele, falou assim, como eu faço para te seguir? Ele falou, siga os 10 mandamentos. Isso eu já faço. Esse então vende tudo que você tem e me segue. Eu falei, isso eu não consigo. Vou abrir mão da minha casa, do meu carro, da minha vida, do meu trabalho, do meu conforto. E Jesus falou assim, então segue em paz. Se ele voltasse hoje, eu acredito que ele ia falar bem diferente. Ele ia falar, você está usando os 10 mandamentos a teu favor? Tá legal, não mato, não roubo, não cobiço o que é do outro e trabalho bastante, tenho a minha fé. Então tá bonito os 10 mandamentos. Agora, compra uma máscara de 5 a 10 reais, um potinho de álcool gel, que também deve custar uns 10 reais, e cuida dos outros. E aí a pergunta é essa, quantos seriam capazes de abrir mão de tudo o que acredita para falar, eu sou um cristão.
eu sou capaz de fazer uma coisa tão barata. Vender os bens é difícil. Agora, o mundo, o coronavírus, Jesus não voltou, não é isso, era só uma metáfora, de novo, respeito muito ao seu público, mas o que ele cobraria de nós é tão baratinho. E será que a gente é cristão, que está disposto a fazer algo tão pequeno? Vou de novo me valer das tuas palavras aqui, aleatoriamente abrir uma página. Importante exercitar, através do autoconhecimento, a sabedoria de entender os pontos fracos e os pontos fortes de cada um, para estabelecer principalmente quais são as fortalezas e ressaltá-las de forma a enfraquecer o lado negativo, seja na estrutura física ou espiritual. Lentamente, enquanto o lado positivo vai tomando forma e sendo exaltado no seu viver, você vai ganhando coragem para seguir em frente sem se ater aos fatos negativos e difíceis. Permitindo que o melhor de cada um possa ser evidenciado, a consciência vai se abrindo e a luz pode entrar com mais facilidade. Jamais para mudar alguém, mas sempre para acrescentar. Ai, esse trecho é lindo. Aleatoriamente, isso é destino. Como é que as pessoas encontram o teu livro, Suzy? No site www.reflexões, tudo junto, reflexõesdouniversalismo.com.br. Reflexões do Universalismo.com.br e nos nossos canais que tem o mesmo nome, Reflexões do Universalismo com Suzy Mariá. Ou se procurar por Suzy Mariá, vai me encontrar também. Não, e eu vou até fazer mais, olha só, os 3 primeiros que vierem aqui na TV Oceano, na rua 3704, número 100, levam o livro. É só dizer assim, ó, cheguei aqui, depois a gente coloca o telefone, o Vini coloca aqui o telefone de contato para saber se os livros já não foram embora, você vem aqui sem necessidade. E também eu vou dar 3 também dos Salmos para a Modernidade. Tá aqui, ó. 6 livros, os 6 primeiros que entrar em contato, o telefone vai aparecer na tela aqui, nosso técnico lá, o Vinícius, vai colocar, e você vai dizer, ó, eu quero o livro, já saiu, eu quero, já saiu, então, ou até pelo meu WhatsApp, né, vou colocar aqui na tela também, você pode mandar uma mensagem, entrar em contato com a gente, não só para fazer parte, né, de ganhar esses livros, mas para sugerir temas, assuntos e conversas que nos façam refletir e evoluir. Suzy, eu adorei o papo. Papo reto. Papo reto. Você quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores? A mensagem, exatamente na leitura que você pegou ali, e como não existe aleatório, nem coincidência, nem acaso, a leitura fala das fortalezas e das fraquezas. As suas fraquezas podem até continuar dentro de você, mas quando você eleva as suas fortalezas, elas ficam insignificantes. E nós somos fortes. Nós somos um povo resiliente, resistente, cheio de fé, cheio de dedicação, cheio de vontade de vencer. Lembra disso. Deixa as fraquezas sem audiência e eleva as suas fortalezas. E você vai ver a capacidade que tem. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Senhoras e senhores, essa é Suzy Mariá. E esse é o Papo Reto de hoje, sempre conversando com você, trazendo pessoas, abordagens, reflexões interessantes, para que a gente torne a vida de cada um dos nossos telespectadores num momento melhor. E isso depende de cada um de nós. Beijo no seu coração, segue aqui todos os nossos contatos, inclusive a minha página no Instagram, roberta.dietrich. Entra lá, diz o que você achou desse papo, sugere outras personalidades para vir aqui sentar nesse Papo Reto. Até a próxima.